Olá pessoal, eu sou o Pacete, esse é mais um episódio do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil, onde a gente fala de negócio, tecnologia, inovação e segurança também, cibersegurança. Hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto. Eu tô com um cara aqui que ele tá enquadrado numa cadeira, numa posição hierárquica ali, que ela não é nova, mas ela ainda traz muitas curiosidades. Então eu vou conversar com o Denis Nesi, CISO da Claro. É isso? É isso mesmo, muito honrado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui e poder desmistificar um pouquinho. Sim, sou o CISO, nome Chief Information Security Officer da Claro, né? Esse nome aí, a turma brinca, é um nome forte, importante para o nosso cenário. Denis, é novo, não é novo? O que quando a gente olha para esse C-level que junta tecnologia com segurança, né? É novo, não é novo? A cadeira de segurança ela existe há muitos anos, né? Eu estou quase 30 anos, na verdade, desde 1997 eu atuo como segurança. Eu tinha um cargo chamado Security Officer há muitos anos atrás e ele veio evoluindo. Porque assim, a transformação digital veio evoluindo, os CIOs, CTOs, os digitals, todos esses nomes, todas essas posições estratégicas de automação da cadeia de valor veio evoluindo. E assim vai o CISO, né, essa posição também evoluindo para dar celeridade, agilidade e ter jornadas digitais seguras. Mas hoje você estava até me explicando, né? A gente tem muitas vezes a segurança ela tá no chapéu ali do CTO, CIO, né? E às vezes você não tem necessariamente um C-level de segurança, mas tem outros cargos. Ou seja, a segurança ela tá presente, mas nem sempre com o CISO ali, né? Ou seja, em outras palavras, nem toda empresa eu vou ter a figura do CISO, né? Exato, assim. Na verdade, assim, depende muito da apetite, né, e da criticidade da companhia. Então, eu sou uma infra crítica, foi decidido ter um diretor executivo numa posição de CISO, né? E tem gerentes, tem superintendentes, tem N posições que acabam recebendo o título de CISO, mas vai depender muito do apetite de cada organização. Deixa eu pegar seus anos de carreira, e daqui a pouco eu volto nessa questão do o que faz o CISO. Mas o que você já presenciou? Eu sempre faço essa pergunta em termos de evolução, no que a gente está chamando, dos ataques, né, da forma como as empresas foram se tornando vulneráveis, mas ao mesmo tempo foram respondendo a isso. Se você tivesse classificasse alguns marcos nesses mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Não, eu acompanhei muito a evolução da transformação digital. Eu trabalhei muitos anos em consultorias, em integradores grandes. Então, eu acompanhei muito a evolução. Eu já fiz muita estratégia de TI, né? E vi como a cadeia de valor, como as organizações, elas foram evoluindo. E à medida que você vai evoluindo, você vai fazendo uma adoção de cloud, você, hoje, com o uso de inteligência artificial e com N pontos que você coloca na sua arquitetura para ter uma automação e mais eficiência para o seu cliente, isso aí, a tradução para a segurança é aumentar a superfície de ataque. Então, quanto mais eu estou exposto, né, em cloud, fazendo exposição de APIs e automatizando minha cadeia com os ecossistemas, e aí a gente entra muito também em cadeia de suprimento, isso aumenta a superfície de ataque. E aí você depende mais dessa posição do CISO, mais dessa função para poder ter essas jornadas digitais seguras. É interessante. Então, de certa forma, a superfície de ataque ela só aumentou, né? Se a gente pegar a cloud ali, até essa ideia de inovação aberta, o quanto que as empresas precisaram, esse processo de digitalização, o quanto elas precisaram co-criar com outras empresas, essa superfície, eu gosto muito do termo que ele é didático, ela cresceu bastante, né? Ela aumentou bastante e teve uma aceleração com a pandemia, né? Teve um baita investimento na transformação digital na pandemia e isso aumentou muito a superfície de ataque. Então, vou te dar um exemplo. Existem soluções, eu até estava testando, eu pessoalmente eu também gosto de olhar para ver até onde vão as soluções. Tem uma solução do governo americano que ele usava muito para coletar todos os vazamentos de senhas, ou uso de sites, tudo que é vazado de forma ilícita, né,
por componentes que os hackers botam na sua máquina de forma invisível e vaza para uma base na Deep Web, na Dark Web, nos fóruns, né? Imagina que existe uma solução que consiga coletar de várias bases diferentes e desenhar um panorama da sua empresa. É assustador. Você pega senhas vazadas, você pega máquinas dentro da sua empresa e fora da sua empresa com malware. O que é esse malware? É um agente malicioso que está coletando todas as suas senhas, por exemplo, e está vazando isso de forma externa. Agora imagina você, se você tem uma senha de cloud privilegiada, que cai numa mão errada. Sabe o que acontece? Eles entram, vazam seus dados, encriptam teu ambiente inteiro, pedem resgate. Então podem acontecer muitas coisas. É interessante que você deu o exemplo. Geralmente os ataques eles não começam. É claro, daqui a pouco você vai falar sobre os tipos, mas eles não começam de uma forma assim estrondosa, né? É sempre algo ali, uma brecha ou algo que às vezes você não tá. Que você está subestimando e vai minando e aí vira algo grande, né? Exatamente. Nessa transformação foi investido muito em segurança, né? Então, você tem companhias que têm 20 soluções, 40 soluções. Eu já vi companhias com 80 ou 100 soluções diferentes de segurança da informação. Nas 7 camadas que a gente tem, para cada camada você bota umas 10 soluções. Então, isso dificultou muito o ataque tradicional. Então, a forma de tentar conseguir algo está pelo usuário, está pela uma falha, está pelo malware que você manda, está pelo um insider, que é um problema crítico hoje. Muitos insiders dentro da empresa. O insider é o ator malicioso que facilita o crime organizado, os fraudadores, né? Tive o ataque do Pix recente. E foi um caso muito típico Emblemático. desse, né? Falando de vulnerabilidade aqui, acho que está muito claro que as camadas, os guarda-reios são cada vez mais sofisticados. Você já deu alguns exemplos de vulnerabilidade, né? Mesmo às vezes um insider ou ali na relação com o consumidor e tal. Quais outras vulnerabilidades que mesmo diante de todo esse cenário complexo ainda acontece no dia a dia das empresas? Eu acho que engenharia social é algo muito pesado, né? Te diz engenharia social, por exemplo, existe um atacante especialista como suporte de TI. Ele é bem conhecido no mercado. Então ele liga, ele te convence, né, que ele é o suporte de TI, ele faz você executar algo e aí você abre uma porta ali para ele ter um acesso, né? Esse é muito comum em call center, né? Então tem muitas campanhas no call center para testar se quem você está falando é aquela pessoa mesmo, né? É o que a gente chama de não repúdio em segurança da informação. Mas esse acontece demais na engenharia social. Deixa eu abrir um parênteses na engenharia social, porque eu acho super legal, porque aqui a gente conecta. Às vezes parece que é um papo super técnico, mas aqui tem um lado comportamental e cultural muito legal. Engenharia social eu vejo que aparece sempre quando eu estou falando com CISOs, com CTOs, CIOs. De uma forma mais ampla, além do exemplo que você deu, o que é o conceito de engenharia social que o seu time precisa navegar muito bem ali? A engenharia social é a arte de enganar, né? Existe até um livro, né? A Arte de Enganar. É a forma que eu consigo manipular uma situação, uma pessoa, e consigo atingir um objetivo, né? Então, seja ele tentando dizer que eu sou tal pessoa, mas não sou ela, para tentar chegar no meu objetivo. E o objetivo do atacante é o quê? É ter comando e controle do teu ambiente. Esse que é é o ali onde ele dele. consegue Ali onde ele exigir consegue. as contrapartidas. Exatamente. Então a gente vê muitas campanhas diferenciadas nesse sentido, né? Por exemplo, uma engenharia social recente, passou até na TV recentemente, é a da biometria. Muitas vezes você, por exemplo, recebe flores do seu aniversário. E aí o cara que vai te entregar as flores, ele bate sua foto para mandar, deixa eu mandar aqui para a pessoa que te enviou, sua mãe, seu pai, sua namorada, esposa, etc. Ele já faz mapeia o seu perfil, né? É super simples hoje em dia mapear o perfil de alguém,
E aí, na verdade, ele está fazendo, quando ele aponta para você, ele está fazendo uma biometria de um empréstimo, por exemplo, no seu nome, né? E aí, para o banco que recebe isso, é legal, foi você que fez a biometria, né? Foi você que pediu aquele empréstimo. Então, existem N formas de você exercitar a engenharia social. Isso é interessante porque não é aqui não é sobre o uso só da tecnologia, mas é toda a arquitetura que tem ali para a aplicação, onde você vai, onde essa tecnologia encontra uma vulnerabilidade. É interessante porque o termo engenharia social, aí ele sai da ideia de cibersegurança, ele vale para toda a população, né? Exatamente. O que a gente faz, a gente usa algumas técnicas, né? Então eu tenho um time que testa a engenharia social dentro da empresa. Então a gente tem 7 passos nesse cenário. A gente desenha, executa, testa, evidencia e com base no resultado, sem expor ninguém, a gente gera as campanhas para fortalecer as equipes. Isso significa que você testa ali o profissional, se ele está abrindo um e-mail que é questionável. Sim. É quase como um exercício do treinamento que você dá ali. É muito mais do que o e-mail, mas também a gente tentar fazer campanhas de engenharia social para testar, né? Importante, né? Quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. E é interminável, né? Porque é algo que é um organismo vivo, né? Não é? É um organismo vivo, eles usam muitas técnicas, né? E com o uso de inteligência artificial, cara, assim, é surreal, né? O volume de ataques, de engenharia social, de tentativas de N lados na superfície de ataque que a gente tem. A gente sempre. São muitas as pesquisas que vão mostrando os tipos de ataques que tem no Brasil, em maior ou menor proporção. Se a gente tivesse que dividir aqui em alguns grupos, você consegue fazer esse exercício de identificar, por exemplo, esse ataque que é um ataque por vulnerabilidades indiretas ali. Quais são os perfis que você tem hoje de ataques? Então, o perfil de ataque hoje mais recorrente, além da engenharia social, é na cadeia de suprimentos. Porque hoje a gente tem ecossistemas, né? Então, eu tenho lá a minha cadeia de valor, eu executo um serviço, eu faturo um serviço, eu concedo um empréstimo, eu faço um Pix, eu tenho toda uma cadeia de valor e nesse meu ecossistema eu tenho terceiros. Qual é o elo mais fraco? É o terceiro. Então, os terceiros hoje eles estão sendo amplamente atacados com sucesso, porque eles não têm o mesmo nível de segurança que as empresas de grande porte têm, né? Fiz uma pesquisa com 50 CISOs para a gente estudar juntos, né, quais são as medidas que a gente tem que tomar. E assim, uma das conclusões que a gente chegou é que a gente tem terceiros pequenos, importantes, que talvez não tenham capacidade de investimento que a gente tem, então a gente talvez tenha que também investir nesses caras, né? Se eu tenho um faturamento, por exemplo, rodando num data center de um terceiro, por que eu não boto ele deployado na minha cloud com a tecnologia do cara e faço um monitoramento com todo aquele arcabouço que eu tenho? Porque senão você está colocando em risco ali também todo um investimento, toda essa engenharia, essa estrutura que você já tem ali, todas as camadas, né? Exatamente. A gente fala muito do CISO Business e o CISO Tech, né? O CISO Tech ele pensa muito na ferramenta. O CISO Business ele tem que entender a cadeia de valor, esses fornecedores críticos, por exemplo, ou todos os componentes críticos e desenhar uma abordagem de blindagem e aí sem fricção, sem impactar o cliente final, sem impactar as jornadas. O que é um desafio, porque aqui a gente está falando de Brasil e contextos diferentes, né? De perfil de fornecedor, de questões regionais. Eu acho assim, a segurança ela acaba tendo diversos perfis, né? Na minha equipe eu tenho mais ou menos dos meus diretos uns 8 gerentes. Eu tenho engenheiro de produção, eu tenho o cara que tem um viés financeiro, eu tenho um cara com viés mais técnico, eu tenho um cara com viés de infra. Então a gente fez um mix, né, do time e também entender a aplicação, entender a arquitetura, para que a gente pudesse falar a linguagem do negócio, falar a linguagem de tecnologia e fazer a blindagem necessária de segurança.
Até a forma como vocês estruturaram, ela precisa estar conectada ali com as verticais, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que tem a cadeia de suprimentos aqui, né? Os parceiros que são terceiros, está muito claro. Quais outros perfis? Você tem um outro tipo de ataque que está acontecendo muito no mercado. É assim, eu te mando um malware, eu vazo tuas senhas e assim, imagina que eu pego 5 grandes empresas e eu vou fazer o hacker vai fazer uma campanha direto nessas 5 grandes empresas. Ele vai enviar um monte de malware e muitos vão cair. E muitos caem. Estou te falando de 8, 10 mil de cada empresa, por exemplo, que tem grandes clientes. Ou seja, aqui a gente já está considerando o ataque, ele já é massivo. Aí o que acontece? Isso vai para a Deep Web, o cara coleta essas informações e aí ele começa a fazer os ataques de DDoS na tua autenticação e autorização. O que seria isso? O que seria assim, ele pode usar para 2 formas, ou para derrubar a tua aplicação, tá? Por mais que você tenha proteção, o cara gera a conexão e volta, gera a conexão e volta. Você pode até cair no 2FA, mas imagina o meu robô fazendo isso o tempo todo. Agora imagina eu escalar vários robôs e você não consegue parar esses robôs, né? Você faz uma sobrecarga dos teus componentes. A gente tem um componente que é muito usado que a gente chama de WAF, que é Web Firewall, é um firewall de web, né? Agora, esse cara está em cloud. Quanto mais você consome, mais você paga. A tua autenticação e autorização geralmente também está na cloud. Então, quanto mais ataque você tem, mais você está tendo custo de cloud. Às vezes você pega um CTO, um CIO que vê um aumento expressivo de cloud, ele nem sabe por quê. E sabe o que é isso? É ataque. Ele está sendo atacado e ele está consumindo aquilo ali, e aí você paga por isso. Ou seja, você não tem só um roubo de dados ali ou de acessos. Ali talvez seja só o ponto inicial de toda uma estrutura que pode se desdobrar em várias coisas, desde até a mesma comercialização dessas informações para que uma outra pessoa venha e faça o sequestro e por aí vai. É isso? Exatamente, né? Então, assim, você tem essa, né? Você tem a do sequestro, que aí eu pego uma conta vazada, por exemplo, eu exploro um ambiente seu, um cloud ou qualquer outro, eu encripto o teu ambiente inteiro, vazo alguns dados desse teu ambiente, e aí o cara vai começar a te cobrar, né? Você tem 72 horas para pagar o resgate, ou eu vou vazar seus dados, ou você vai perder seu ambiente inteiro se você não tiver backup. Já era. Recentemente tivemos alguns casos assim que ganharam repercussão, né? Talvez pelo elemento, a palavra sequestro ou Tem muitos mitos relacionados, por exemplo. É muito comum, eu vejo algumas companhias que passaram por o processo do sequestro, que veio para a mídia e tal, e aí a gente acha assim, caramba, né? Essa empresa é totalmente vulnerável, não é? Nessa hora, quais são os mitos que a gente precisa derrubar? Calma, né? Vamos refletir do que se trata, porque para quem está olhando de fora parece que assim, acabou para a empresa, né? Eu acho assim, quando você tem uma empresa maior e que tem um investimento adequado e tudo estruturado, a gente chama que a gente tem a microsegmentação dos seus ambientes, né? Então, assim, se o cara ganha um ambiente de rede meu e explora e tem sucesso naquele ambiente, é um quadrado ali. Mas eu tenho ela toda microsegmentada. Imagina, são pequenos núcleos protegidos ali. Isso já é um instrumento de defesa. Isso aí, os grandes, todos já praticamente já fizeram. Ou seja, é muito disso. difícil no contexto de uma empresa grande que eu assuma o controle ali de todos os quadrados. Agora, quando você pega um pequeno, isso tem acontecido semanalmente. Eles têm perdido o ambiente inteiro, né? E tem impactado grandes empresas. Isso tem acontecido e não é mito, né? Então, não tem todo esse investimento ali. E aí, uma única senha vazada, privilegiada, usuário e senha vazado, é o suficiente para o cara poder explorar e causar todo esse dano. Você me fez lembrar agora, de novo, nos casos recentes que nós tivemos desde apagão até vazamento,
muitos casos em que foi o parceiro, o terceiro, né, um outro, nunca foi diretamente a empresa. Acho que só materializando o que você falou, né? Exatamente. Você tem muito terceiro, você tem muita dependência deles e o risco está aí hoje, né? Mas uma dúvida agora. Aí eu acho que isso também tem a ver com um pouco do conceito de engenharia social. Como pensa hoje um hacker do mal? É óbvio que aqui é generalizar, né? Porque a gente está falando de vários perfis, mas assim, quando ele está pensando, assim, dentro dos exemplos que você deu, né? Eu vou trazer, eu vou numa vulnerabilidade, eu vou trazer aquele sistema exaustão. O que está passando na cabeça dele ali? Cara, eu acho que eu vou um pouco além. Eu acho que a gente já está falando do crime organizado, né? Ou seja, Muito essa ideia de profissionais ali de tecnologia operando sozinha, ela já é até um pouco é um pouco mais ingênua. remoto, existe ainda, né? Mas a gente tem o cara muito mais afim de fazer dinheiro do que de vazar um dado, né? Que ainda acontece, é crítico, todos têm que tomar um certo cuidado, mas muito mais o crime organizado. Como fazer dinheiro de tudo isso? Ou seja, a gente está falando de estruturas complexas e muito bem treinadas aqui também. Muito bem orquestradas, organizadas, um aparato enorme. Eles não têm nenhum regulador, eles têm um dinheiro infinito, são financiados e são máquinas rodando 24/7 em cima dos ambientes, né? Até ter sucesso em algum lugar. Quando a gente olha para Brasil e global, o que a gente tem que é muito característico daqui? Ou seja, se você está numa convenção fora do Brasil, falando com outras empresas, ó, lá no Brasil a gente é conhecido por isso, isso, isso e isso, e o que são crimes que também são incomuns. Porque quando você fala de crime organizado, ele é local, mas ele é global, né? Assim, você tem vários perfis. Cara, assim, nós somos campeões de fraude, né? Tudo quanto é tipo de fraude do planeta, cara, passou por aqui. Então aqui a gente é master nesse assunto. Então, Isso é por causa da criatividade brasileira, por causa do tamanho, por causa do... cara, é tudo, né? Um conjunto de tudo, é impressionante. É muita criatividade, né? E vontade de ter um acesso fácil ao dinheiro, né? Então aqui, cara, acontece muito, né? Eu fui para a Holanda há 2 anos, eu morei na Holanda há 4 anos, né? E eu vi você pega o Internet Bank lá da Holanda, ele não tem quase funcionalidade, né? E aí eu perguntei, cara, por quê, né? Você abre o nosso, tem tudo. E o holandês me explicou: a gente não quer trabalhar muito, né? 2, cara, quanto mais coisas você bota, mais superfície de ataque aumenta, mais problema a gente tem. Então, assim, é o básico bem feito, né? E aí, voltei 2 anos após, né? 2 anos atrás, eu acho, estavam explodindo caixa na Holanda, né? Aqui, cara, isso aí já é superado, né? E começaram a explodir lá, né? Então, provavelmente, a gente exportou essa tecnologia. E aí o holandês ele é mais radical, ele decidiu eliminar os caixas, não vai ter mais, entendeu? Mata na raiz. Então aqui a gente tem muita funcionalidade nos nossos sistemas. A gente faz muito mais do que talvez precisasse, né? Pela concorrência, por tudo. Então eu vejo que os países mais maduros eles são mais simples, né? E a gente tem mais funcionalidade, mais espaço para exploração. Ou seja, é legal isso. Tem uma característica aqui que ela não parte do perfil de ataque, mas ela parte de um contexto até de produto, né? Assim, Exato. enquanto você falava, eu estou imaginando aqui dos apps dos aplicativos que eu acesso, o tanto que a gente tem ali de informação e camadas e por aí vai. E globalmente falando, assim, essa ideia do crime organizado, considerando que também o mundo digital, em alguns casos, não tem fronteiras, como que eu lido com ataques que são ataques orquestrados globalmente? Então, eu participei do Guardião Cibernético, né, que é um evento promovido aí pelo Condeciber, né, que cuida aí da questão de, eles chamam cibersegurança, né, lá.
E foi interessante, porque assim, eles estavam falando, estava tendo uma palestra de um doutor, e ele falou das infras críticas do país e do mundo. Então, por exemplo, ele deu alguns exemplos de ataque a empresas de água, né? Ele falou, o problema não é faltar água para a população, o problema é o cara jogar ácido na água, invadir, misturar ácido e passar isso para a população, né? O problema, por exemplo, de um hospital não é a gente ter a falta de comunicação, por exemplo, no hospital. Isso é crítico, sim, mas não é só esse o problema. O problema é que o prontuário eletrônico hoje, eu posso mudar todas as dosagens de remédios dos pacientes. E aí eu gero um impacto na vida, né? O impacto de telecom, por exemplo, não é parar o telefone, o nosso telefone. O impacto é eu ter uma planta 100% automatizada e ali eu parar. Por exemplo, imagine que eu pare em um aeroporto. Qual o caos que eu vou causar com isso, né? E aí ele falou do sistema elétrico. O problema do sistema elétrico não é faltar luz. Aí eu causar um ataque no SCADA, por exemplo, né, e ter um domínio ali, que é muito difícil, muito remoto, mas eu explodi uma planta, explodi um disjuntor. Todos esses ataques que eu estou te falando, eles foram tentativas reais que Não, inclusive, aconteceram. caso o que você falou de aeroportos, infraestrutura, Exato. de mês em mês a gente tem casos A gente tem específicos casos acontecendo. que a Né? gente está observando, sem dúvida. Mas uma dúvida que eu gosto muito de ficção científica, né? Me parece que para trabalhar na tua área, por mais que relembrando aqui o nosso papo, já parece que às vezes, caramba, mas né? Parece que às vezes a gente vai por um lado do exagero, quando na verdade não, você está falando do dia a dia. Mas ter não só assistir a ficção científica e todos esses sci-fis relacionados também à tecnologia, mas você ter a mente um pouquinho mais além ajuda nesse sentido. Ou seja, você tem que estar muito... a ideia da segurança, eu tenho que estar alguns passos à frente de quem está me atacando, né? Esse exercício vale para vocês também? Quando você mencionou essa iniciativa agora, você está ali sempre pensando em possibilidades e como novos ataques podem surgir. Exato. Você tem que ter um modelo de operação eficiente para aquele seu negócio, né? Então, foi o que a gente desenhou. Então, tem uma disciplina chamada Inteligência de Ameaças. Eu estou monitorando o mundo e estou comparando com o meu negócio. E ali eu estou tomando ações, né? E aí, que ações são essas? São testes dentro do meu ambiente. Esses testes se transformam em risco. O risco se transforma num controle. E um controle precisa ser implementado por um PMO corporativo que olhe todo, não segurança só. Seria um trabalho preventivo. Preventivo. Mas, na verdade, é um preventivo de curto prazo, porque eu tenho que identificar e já atuar, né? Então, é assim que a gente atua. Esse modelo tem que ser revisto o tempo todo, né? E é esse ciclo que a gente roda. Agora, falando do veneno e do antídoto, você mencionou o quanto que a inteligência artificial hoje já escala, né, um ataque, ou mesmo para quebrar criptografias e por aí vai. Agora, olhando para o lado interno, assim, o quanto que a inteligência artificial está possibilitando você combater, né, o lado ruim aqui. Hoje, como que ela ajuda, até mesmo, enquanto você falava aqui dessa exaustão de experimentar e tal, eu fico imaginando muito em custo também, né? Não só em velocidade, mas como que a IA ajuda também como antídoto ao veneno? As plataformas, elas geram muita informação, né? Se você consegue consolidar isso numa plataforma de IA, por exemplo, nas plataformas de segurança, você também consegue fazer pesquisas, consegue agilizar que tipo de ataques eu estou tendo, aonde está sendo mais impactado, quais são os ativos, de qual negócio ele pertence, será que eu tenho que fazer uma blindagem? Então, assim, hoje as plataformas, a maioria delas já está embarcando inteligência, e essa inteligência, não só de forma isolada, ela precisa ser consolidada, entendida, e ali você gerar controles para você ter uma proteção maior. Então, ela vem para ajudar bastante, mas eles estão na frente. Ou seja, quando você menciona as plataformas, não é só sobre embarcar ou trazer uma nova ferramenta de inteligência artificial que vai te ajudar pontualmente. Elas estão acopladas já num ecossistema estratégico ali.
Ou seja, é a IA, mas a IA muito bem treinada para aquilo ali. Exatamente. Você quer ver um exemplo? A gente recebe, 600 mil e-mails por mês. 90% ou é spam ou é e-mail malicioso. 90%. 90%. 90%. E ali, na nossa solução de e-mail, a gente tem uma inteligência artificial que estuda de fato, né? Cara, isso aqui é um malware, isso aqui vai causar algum dano, será que eu não estou fazendo um falso positivo? Então vai ainda para uma prova real ali, né, com uma inteligência artificial, e aí deixa passar sim ou não. Né? Então Seja, esse é um dos exemplos. Diante do volume, da velocidade, você também precisa... O antivírus, antigamente você tinha que fazer aquele scan, né? Escanear a tua máquina toda. Hoje não. Hoje é mais por comportamento. Por quê? Tem uma IA embarcada ali. Né? Então ele estuda o perfil do comportamento para te alertar. Então isso foi muito inovador aí para uma empresa que fez essa mudança. Antes era muito desconfiado pelo mercado, como eu não vou escanear? Né? E hoje o scanner simplesmente morreu, não existe mais. É tudo comportamento. Agora, uma dúvida em relação a custo, que, de novo, quando você vai descrevendo os desafios, eu vou pensando muito em dinheiro e investimento. Como que é manter esse ponto de equilíbrio? Ao mesmo tempo que você precisa... A gente está falando no caso específico de Claro, a gente está falando de um colosso, de um ecossistema que tem, de uma indústria que é crítica. Isso. Como equilibrar os custos, considerando que assim, os ataques vão se sofisticando, a tua estratégia precisa sofisticar também, como essa conta fecha? Então, a gente tem várias formas da gente analisar. Tá? Assim, como que a gente fez a conta? Né? Eu tenho minha cadeia de valor de negócio, eu tenho 11 hubs de negócio e tenho meus serviços core. Né? Qual que é o faturamento do serviço, o número de fraude potencial que eu tenho naquele serviço, o investimento de segurança que eu vou botar naquele canal de negócio. Então, assim, uma forma é pensar pelo canal e investimento que eu vou botar para ter o tal do right size. Né? Eu tenho que ter um dimensionamento correto. Então, você começa fazendo isso a partir das áreas, entendendo qual está mais vulnerável, qual não está, os quadradinhos ali. Isso. E aí, dependendo da solução, você tem repasse de custo para o negócio. Né? Porque, assim, por exemplo, se a gente for usar uma biometria no momento que você efetivar uma venda e eu ter certeza que é você, testar ali teu cartão, tudo isso é uma coisa que está comigo com segurança. Mas a transação é de negócio. Então, no fim, quem tem que pagar é ele. É o negócio que tem que pagar. Né? Então, a gente faz muito desse equilíbrio. É lógico que a gente tem algumas métricas. Né? Se discute muito 5%, 10%, 15% do budget de tecnologia. Né? Então, a gente tenta também chegar para entender quantos por cento a gente está do faturamento da empresa e quantos por cento a gente está no faturamento da TI. Só uma dúvida sobre essa parte de repassar o custo para o negócio. Isso também chega para o consumidor? O ponto da pergunta é, em geral, e aí qualquer segmento aqui, a gente acaba também, no nosso custo de serviço, de produtos, a gente está pagando também ali pela segurança? Então, assim, a gente não faz esse repasse nessa questão de segurança. É uma questão inegociável, né, por ser uma infracrítica. Então, se eu habilito lá uma biometria para um determinado negócio, automaticamente eu nunca vi essa métrica ser usada para aumentar o custo do consumidor. É um custo que a gente já tem que ter. Agora, uma outra dúvida relacionada... Você mencionou aqui o exemplo da Holanda, que eu gostei muito. Eu tenho falado muito aqui sobre a tela branca, no caso dos aplicativos de banco, né? Até com IA generativa, algoritmos, de você ter jornadas cada vez mais fluidas. Então, eu abro um aplicativo e a jornada é de acordo com o meu... customizado para mim, né? Eu não preciso seguir o que o banco está determinando. Estou dando esse exemplo para a gente falar um pouquinho mais de médio e longo prazo do quanto o cenário vai mudar, né? Porque hoje a gente tem, enfim, temos plataformas estabelecidas, você tem isso mapeado, mas ao mesmo tempo aqui a GenAI ela vai criando jornadas e dinâmicas diferentes. Quando a gente olha naquele teu exercício preditivo, de entender o que está acontecendo, quais seriam os pontos de atenção aqui? Por exemplo, o aumento do uso de voz nas interações, o aumento de algoritmos e por aí vai. Tem mudado bastante o perfil de segurança quando a gente faz o Security by Design. Junto com o negócio, a gente desenha essas jornadas.
E aí eu habilito soluções comportamentais ali, né? Então, cara, vai ter que calibrar muito. Já existem alguns frameworks de segurança para inteligência artificial embarcada no negócio. E quando a gente faz esse desenho conjunto lá com o negócio, a gente já bota lá a parte comportamental, por exemplo, a parte de autenticação, de autorização, como eu vou consumir as APIs, como que eu vou enriquecer meu dado, se eu estou dentro, se eu estou fora da empresa, se eu estou vazando dados, se eu não estou. Cara, existe uma arquitetura, a gente desenhou ela com 18 passos, e são 18 passos, não é para complicar o cara de negócio, é para a gente pensar junto se fazem sentido esses passos, ou quais passos fazem sentido para a gente embarcar no nosso negócio. Porque se o CTO, o CIO for sozinho, ele vai voltar vai dar o rollback, vai voltar para a prancheta e vai causar fricção muito maior aí de negócio. Você falou agora sobre o trabalho de vocês, ele também é muito diplomático, né? Olhando para a companhia, porque você falou muito de comportamento. Mudou muito a percepção de que, digo agora para os colaboradores e em qualquer indústria aqui, de que a cibersegurança ela é um mal necessário. Por exemplo, nossa, mas eu tenho todas essas etapas, eu tenho todos esses guarda-reios. Em outras palavras, você precisa fazer um trabalho constante ali. Você mencionou educação e tal, mas você ainda tem que convencer as pessoas diariamente de que, olha, não é para deixar burocrático, não é para reduzir o ritmo, mas sim para a gente sempre manter aqui um ambiente seguro. Meu chefe costuma dizer assim, se der problema, foi você que deixou passar. Você tem o poder da caneta de dizer sim ou não, vai ou não vai, né? Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Então, o que a gente fez? A gente criou um papel de BISO, né? É o Business Information Security Officer. Ele é um cara conectado no negócio e ele fala a língua de negócio e ele traduz para dentro dos times técnicos as soluções. Então, isso causa menos impacto ali na linguagem com o negócio, na discussão. Você sabe aquele negócio? Você tem pessoas na empresa que é client face, né? Que vai lá no cliente, atende ele, dá aquela qualidade, e você tem os técnicos aqui que desenham as soluções, a máquina engenhoca aqui por trás, e o cara que está ali, o BISO, ele é o cara diplomático que ele tem. O negócio tem pressão, ele tem que botar o negócio no ar. Ele tem metas, ele tem vendas, ele tem um monte de coisa. Eu vou falar de vulnerabilidade com os caras, eles não querem ouvir isso. Eles querem ouvir uma pessoa assim, a gente vai entrar no ar, existem alguns passos, eu vou ajudar você com esses passos. Então é muito mais estar junto, sabe, com o negócio. Ou seja, ele vai buscando ali o ponto de equilíbrio. Ele vai buscando o ponto de equilíbrio. É fácil, funciona, cara, não é fácil, tem bastante fricção, mas assim, o importante é estar todo mundo com o mesmo objetivo. Cara, nosso objetivo é atender bem o cliente, é aumentar nossas vendas, é trazer lucro para a empresa, mas de forma segura. Você vê que, aí agora falando especificamente do C-Level, né, do CISO, do teu papel aqui, a gente até conversou sobre isso, né? Geralmente a gente fala muito sobre o CTO, sobre o CIO. O CISO ele já ganhou muita relevância, mas ele tem no médio e longo prazo um ganho de relevância, até mesmo de empresas que não têm essa figura passarem a ter, dado o nível estratégico dessa interlocução. O que você fala aqui fica muito claro, né? Essa ideia de que todo mundo tem que estar alinhado, o CISO está num nível muito estratégico ali. Você vê essa posição ganhando cada vez mais força? Eu vejo uma mudança de curto prazo, né? O CISO Tech ele vai ter que se transformar no CISO de business, né? Ele vai ter que falar a linguagem do negócio, ele vai ter que deixar de ser o cavaleiro do apocalipse, né? Ele vai ter que pensar... Essa é uma definição boa também. Ele vai ter que pensar com uma visão de riscos, sabendo comunicar o risco para o negócio, né? Tomando uma decisão conjunta. Então, é comunicação. Assim, o CISO, vou te dizer, 99% comunicação.
É interessante, Denis, porque todas as conversas que a gente tem aqui vai para esse lado, né? Mesmo quando a gente fala puramente só sobre a GenAI, ou mesmo sobre tecnologia em vários aspectos, sempre vai para o lado da comunicação, da diplomacia, dessa fusão entre mudança, comportamento e cultura. É muito interessante, assim, como é complexo. E esse é o caminho, tá? Esse é o caminho, e- porque tecnicamente é aquilo, né? O board, cara, a gente fala muito, o CISO tem que falar com o board. Cara, assim, eu estou impactado, tem alguma coisa que eu não consiga fazer, tem algum risco assim que vai parar a companhia. Talvez, assim, se eu não conseguir subir essa informação, se eu não conseguir executar isso, talvez eu tenha que chegar e fazer uma comunicação. Mas muitas das vezes a gente consegue destravar, né? E é tudo negociação. Eu já fui 10 vezes pedir um assunto que eu achava importante, eu ganhei 9 nãos e no 10º eu consegui um sim. Por quê? É persistência. Você tem que, cara, quando um negócio entender que tem valor, ele não vai deixar de investir. Sabe que eu converso muito com CEOs e 90% dos CEOs, quando eu pergunto ali sobre a agenda, né? Qual que é a tua agenda aqui? 90% está colocando cibersegurança ali entre os primeiros itens. Olha só o significado disso também, né? Não é mais sobre proteção, é sobre competitividade e sobrevivência, né? Exato. No Fórum Econômico Mundial, né, se você pegar ali entre os 10 riscos, né, você pega ali 3 ali tem coisas envolvendo cyber, né? Você tem o próprio cyber, você tem a parte de inteligência artificial que tem um reflexo grande e tem a cadeia de suprimentos. Então, a gente está aí com uma missão bastante importante. Deixa eu fazer uma pergunta para fechar. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta que tem um lado reflexivo. Vou trazer agora até para o lado pessoal. A gente está vivendo várias fases agora de GenAI. Talvez para alguns a curva da desilusão, né? Para outros ainda está no hype ali. Nesse contexto, né? Olhando como pessoas, eu que não sou um CNPJ, estou usando ali o chat GPT, estou subindo as fotos do sobrinho para fazer Bob Goods, eu estou colocando muito dos meus dados em todo esse ecossistema que ele, num primeiro momento, parece atrativo, né? Eu vou subir o meu vídeo para criar um avatar aqui. Quais os pontos de atenção? Agora eu estou fechando o nosso papo, trazendo uma expertise para a segurança pessoal, assim. Muitas vezes a gente está trocando, essa discussão já aconteceu em caso de redes sociais, mas a gente está trocando uma conveniência, uma coisa que parece muito legal no primeiro momento, trazendo mais vulnerabilidade ainda para a gente? Assim, hoje o teu dado ele é muito valioso, né? Muito. Quanto mais informação um fraudador tem de você, maior a chance que ele vai ter de usar seu dado para ter um benefício, né? E maior a sua exposição. Então, quanto mais você usa sem estar da forma adequada, você está enriquecendo fontes de dados externas e está apoiando aí as fraudes, né, a acontecer. Você pegar os gringos, cara, na Holanda, na Bélgica, nos lugares que eu passei, os caras são extremamente fechados, assim. Você não encontra dados dos caras. Assim, a gente se expõe muito, né? E isso talvez seja por isso que a gente tenha essa superfície de ataque vulnerável e tenha muito sucesso dos fraudadores. E essa exposição não precisa nem pensar em GenAI, né? Na rede social Não, você qualquer já lugar. tem. Eu uso, na verdade, assim, o fraudador usa, na verdade, a inteligência artificial para coletar todos os seus dados, né? Existem ferramentas, como eu falei, que você aperta um botão com o seu nome ali e ele já vai trazer a sua vida inteira. E aí, às vezes, a gente se assusta. Nossa, como que sabem Como tudo sabe isso de tudo a meu isso? respeito? Mas é interessante terminar por esse lado, porque fica muito claro que a nossa vida em si, acho que ter esse pensamento de segurança era importante, né? Recentemente a gente falou sobre adultização nas redes sociais, quanto que muitas crianças estão vulneráveis pelo simples fato inocente, entre aspas, de colocar ali uma imagem de alguém, a gente nem sabe o que está sendo feito com aquilo. Ou seja, eu fecho aqui com o termo da engenharia social que eu gosto muito, a gente vai precisar se reorganizar como sociedade para se proteger, né? Exatamente. E você viu, assim, teve uma pegadinha, eu não lembro onde foi, mas uma cartomante ia ler tua vida, né?
E ela estava com um computador, na verdade, coletando todos os seus dados vazados, e ela estava te falando informações de tudo que você mesmo postou. Quem você era, quem era seu pai, quem era sua mãe, se você tinha filho, casado, né? E o seu emprego. Cara, tua vida está na internet. Esse é um bom exemplo de engenharia social, né? O Exato. quanto que a gente... Querido, muito obrigado. Eu realmente não queria estar na sua pele. Olha só o desafio, a engenharia corporativa que você tem que fazer em termos de equilíbrio, custos, cultura, mas 30 anos de experiência, eu acho que dá para... Tem bastante casca aí para aguentar aí o rojão. Com um pouco mais de sobriedade. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, cara, pela oportunidade, esse papo bacana. Pessoal, esse papo foi muito legal. Acho que a gente foi para os dois lados aqui, né? Tem um lado bastante alarmante, mas também tem um lado que a própria tecnologia pode ajudar a combater e tem o ponto de equilíbrio. Eu conversei com o Ciso da Claro sobre cibersegurança, sobre engenharia social, um termo que apareceu muito aqui. Você que está chegando agora, temos uma série inteira aqui do Tech for Business sobre tecnologia, inovação, tendências. E você que está aqui com a gente, até o próximo episódio e obrigado pela presença.